Bom dia a todos. Agradeço o convite do Rodrigo para participar desse evento aqui com vocês. Nesse momento, na entrada aqui, revi vários advogados que ao longo dos 9 anos que eu atuei em Cascavel conviviam diariamente comigo. Já estou há 5 anos fora daqui e sempre é bom retornar, ver que os doutores estão na ativa. Eventualmente, algum advogado daqui faz audiências comigo lá em Assis ou Palotino. E aí sempre eu tenho boas lembranças. O período de Cascavel foi um período muito bom na minha vida pessoal, muito bom na minha carreira também. Durante a reforma trabalhista, durante o período de existência do projeto de lei, a aprovação da lei em julho, o período posterior e agora, quando a lei foi entrar em vigor no dia 11 de novembro, uma das coisas mais faladas na imprensa, nos seminários de direito do trabalho, nos seminários de debate sobre a reforma, foi o novo direito sindical, a liberdade dos ajustes coletivos. E o que a gente ouvia no dia a dia, principalmente na imprensa, mas muito também na imprensa especializada, revistas jurídicas, os debates, as palestras que eu fui. Não, porque agora nós vamos ter uma prevalência do acordado sobre o legislado. Esse foi o tom, foi talvez a coisa mais falada sobre a reforma foi isso. Porém, tem que fazer uma retrospectiva histórica para saber que, desde a edição da CLT em 1943, houve a possibilidade de ajustes coletivos. Está lá no artigo 620 da CLT, e depois, quando surgiu a Constituição em 1988, o artigo 7º, inciso 26, que trata da autonomia da vontade coletiva. É exatamente isso. A Constituição diz: reconhecimento das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. Esse retrospecto é necessário por quê? Para mostrar que antes da reforma já existia convenção coletiva, já existia acordo coletivo e, em muitas situações, prevalecendo sobre a lei. Bom, até então, o que predominava era o princípio da norma mais favorável. E o que diz esse princípio? Que, quando existir 2 normas, se aplica a que for mais favorável ao trabalhador. Seja prevista na legislação, seja aquela prevista numa convenção coletiva ou num acordo coletivo de trabalho. Inclusive, no artigo 620, falava, a CLT, na redação anterior, que na existência de um acordo, na vigência de uma convenção coletiva e de um acordo coletivo, aplica-se aquele que for mais favorável. E consolidou-se na nossa doutrina de jurisprudência que a norma mais favorável deveria ser aquela no seu conjunto, a teoria do conglobamento. Bom, quando vem a reforma, vem essa discussão. Não, mas agora o acordado vai prevalecer sobre o legislado. Qual o acordado? O acordado entre os sindicatos, sindicato patronal e sindicato de empregados, na elaboração de uma convenção coletiva, ou o acordado entre a empresa e o sindicato de trabalhadores na elaboração de um acordo coletivo de trabalho. Bom, não estou acertando aqui. Diante dessa perspectiva, o que todo mundo começou a propaganda do governo. Não, agora, dos favoráveis à reforma, não necessariamente só do governo. Agora nós podemos ter, enfim, a prevalência de um direito contratual do trabalho. E, por outro lado, os críticos da reforma. Não, agora nós vamos ter um tempo de barbárie, onde o que vai ocorrer é a supressão de direitos previstos em lei pelas convenções e acordos coletivos de trabalho.
lá no artigo 611-A, com a redação atual, dada pela reforma, diz que o acordo e a convenção coletiva vão prevalecer sobre a lei quando se enquadrar numa das 15 hipóteses que eu vou tratar na sequência. Esse artigo é números clausus, ou seja, é um rol taxativo. A lei expressamente diz, não prevê outras possibilidades. Diz, nessas hipóteses, o acordo ou a convenção coletiva prevalece sobre a lei. E quais são eles? O inciso 1 fala do pacto da jornada de trabalho. Agora, isso não é novidade nenhuma. Está previsto desde 88 na Constituição. Está lá no artigo 7º, inciso 13 da Constituição, que diz, estabelece a jornada mínima de 8 horas, jornada semanal de 44, e permite a compensação de jornada. Ou seja, é possível aumentar a jornada de 8, desde que não ultrapasse as 44. Então, é uma coisa antiga que a reforma vem apenas, na minha opinião, choveu no molhado. Ou seja, já era possível, continua possível como era antes, sem alteração nenhuma. O inciso 2 diz que, no caso de banco de horas, também prevalecerá o disposto na convenção e no acordo coletivo sobre a lei. Bem, o banco de horas já tem previsão na CLT desde 2000. Está lá no artigo 59, parágrafo 2º, que diz que é possível a compensação de jornadas no período de 1 ano, trabalhar mais do que 8 horas, em períodos de safra, períodos de maior movimento da empresa, e nos períodos de entre-safra, haver uma concessão de folga ao trabalhador ou redução da sua jornada, de forma que seja feita a compensação. Inicialmente, o Banco de Horas previa um período de 120 dias, posteriormente foi alongado para 1 ano. E a redação atual permite essa compensação do Banco de Horas durante 1 ano. Bom, então, a segunda hipótese trazida pela reforma, no sentido de que nós não temos nenhuma novidade. O inciso 3º, sim, traz uma novidade, que é a possibilidade da redução do intervalo intrajornada para até 30 minutos, mediante negociação coletiva. Até então, só era possível, mediante autorização do Ministério do Trabalho, em situações específicas na empresa. A empresa tinha que ter refeitório, tinha que ter inúmeras condições, inúmeros requisitos estabelecidos em portarias do Ministério do Trabalho, para que fosse permitida essa redução. Bom, agora a lei vem expressamente e diz, olha, no caso o acordo ou a convenção coletiva, poderá, em havendo entendimento, de reduzir esse intervalo para 30 minutos. Então, para até 30 minutos. Não pode ser menor que 30 minutos também. Então, isso, de fato, é uma novidade que agora nós temos. Porque o artigo 71 da CLT, ele diz, intervalo interjornada mínimo de 1 hora, só podendo ser reduzido por ato do Ministério do Trabalho. Quer dizer, é o que está na lei. Agora, o artigo 611, no inciso 3º, permite a redução do intervalo. Então, essa, de fato, é uma novidade. O inciso 4º, estamos falando lá do artigo que está falando das 15 possibilidades. Então, o que seria a 4ª possibilidade de prevalência do acordado sobre o legislado, que é a adesão ao programa de seguro-emprego, não é o seguro-desemprego. O que é o seguro-emprego? A empresa está passando por alguma dificuldade financeira, momento de crise, e aí, para não demitir o empregado, faz um ajuste coletivo para que, durante um período de 4 a 6 meses, o trabalhador não é dispensado, mas não recebe o salário da empresa. Ele vai receber o seguro-emprego e vai fazer cursos profissionalizantes. Essa é a lei do seguro-emprego, que é a lei 13.189 de 2015, mas por que não é novidade a prevalência do legislado, do acordado sobre o legislado? Porque o artigo 2º da lei 13.189 de 2015 fala expressamente que, para haver o seguro-emprego, é necessário a convenção ou acordo coletivo de trabalho. Não é possível fazer sem a existência da negociação com o sindicato.
E aí estabelece que as condições, o período de vigência desse programa, as condições, quais os trabalhadores, quais os setores da empresa, tudo isso fica para ser discutido na negociação coletiva. Então, mais um item que a reforma não trouxe novidade nenhuma. O inciso 5, plano de cargos e salários. Aqui é uma novidade. Por quê? Porque até então, o artigo 461, parágrafos 2º e 3º, estabeleciam expressamente que a empresa que adota o plano de cargo e salário, ela tem que ter alguns requisitos. Entre eles, a existência de promoção alternada de merecimento e antiguidade. E que, se não tivesse esses requisitos, o plano de cargo e salário é nulo. Porém, é uma novidade, porque agora pode ser feito mediante a negociação coletiva. Mas, no dia a dia, são pouquíssimas as empresas que têm planos de cargo e salário. Basicamente, as estatais. Empresas privadas, olha, em 16 anos de magistratura, eu devo ter pego uns 2 ou 3 casos de empresas que têm empresas privadas que têm plano de cargo e salário. Diferente das empresas estatais. Aí sim, a grande maioria delas tem o plano de cargos e salários. Mas aí, para estabelecer numa empresa estatal, é feito mediante, geralmente, um ato da autoridade, ou uma lei estadual, ou uma portaria federal, uma norma federal, no caso de empresas federais, ou uma norma, até lei estadual, em casos de... Por exemplo, a Emater, ela tem o plano de cargo e salário dela estabelecido por lei estadual. Então, agora a lei vem e diz, olha, na possibilidade de haver um acordo ou convenção coletiva, pode-se alterar questões relativas ao plano de cargo e salário. Mas é uma coisa que, no dia a dia, na prática, é muito raro isso aí. Então, eu acredito que o efeito da reforma, nesse aspecto, é mínimo. O inciso 6 diz que, quando se tratar de regulamento empresarial, poderá também a negociação coletiva, seja convenção ou acordo coletivo. Nesse caso, dificilmente seria uma convenção coletiva, tem que ser um acordo coletivo, que vai estabelecer o regulamento empresarial. Porém, eu acho muito difícil que uma empresa vai querer negociar o seu regulamento interno com o sindicato. Entende? Isso é uma coisa impensável, que o empresário ele vai abrir mão da sua prerrogativa de ele estabelecer. Ele tem o poder de estabelecer as normas da empresa. Aí ele vai abrir mão para negociar com o sindicato. Então, acho isso. Porém, não é novidade, porque nunca houve proibição de que fosse colocado na negociação coletiva. Então, se não havia proibição, em tese era possível, embora eu nunca tenha visto. Até porque a grande maioria das empresas também, o regulamento de empresas dela é muito restrito, geralmente estabelecendo obrigações, dificilmente concedendo direitos. O regulamento de empresa, a empresa também já tem toda a legislação, tem as convenções coletivas, o acordo coletivo, e ainda ela vai estabelecer mais direitos no regulamento da empresa, exceção as empresas estatais. Tá? Aí sim, aí nós temos o regulamento, por exemplo, da Caixa Econômica. Tem vários direitos previstos lá. A maioria das estatais, no regulamento de empresa, ela tem, além do plano de cargo e salário, no regulamento de empresa, ela tem vários direitos criados. Empresas privadas, dificilmente nós vamos ver isso aí. O inciso 7. Fala da representação dos trabalhadores no local de trabalho. E também diz, olha, onde houver negociação coletiva, o que a negociação deliberar prevalece sobre a lei. Porém, não existe uma lei que regulamenta isto. Existe uma previsão na Constituição, no artigo 9º da Constituição, de que empresas com mais de 200 empregados devem eleger um representante para fazer a negociação direto com o empregador. Agora, a reforma ela cria a possibilidade da comissão de representante de empregados ser eleita para fazer uma negociação direta com o empregador. Porém,
o artigo 621 da CLT, antes da reforma, desde a edição da CLT, a redação original da CLT, lá de 1943, já previa que a convenção e o acordo coletivo podiam dispor acerca da eleição de comissão de representantes. O que é essa comissão de representantes? Geralmente são empresas grandes que tentam fazer para tornar o ambiente mais tranquilo, para geralmente em empresas onde há muito histórico de greve, histórico de embates mais sérios, por exemplo, lá no ABC Paulista, as montadoras de automóveis, que os sindicatos são muito fortes, eles procuram eleger um representante para fazer um meio termo, fazer uma situação de não tanto ao sindicato e não tanto à empresa. Essa comissão, na verdade, tem essa função legalmente estabelecida, essa possibilidade de fazer uma negociação para tornar melhores as condições de trabalho, trazer reivindicações dos trabalhadores. Mas, desde 1943, está lá, o artigo 621 está dizendo que o acordo ou a convenção coletiva pode estabelecer a forma de eleição, a forma de representação dos trabalhadores. Não estamos falando do sindicato, estamos falando de trabalhadores que não são sindicalizados, ou que não, vamos dizer, não são dirigentes sindicais, são empregados eleitos direto por seus pares para fazer uma negociação com a empresa. Então, também é uma coisa que não é novidade nenhuma, já havia essa previsão expressa na lei anteriormente. O inciso 8. O inciso 8 diz que, quando se tratar de teletrabalho, trabalho intermitente e regime de sobreaviso, aí também a negociação coletiva prevalece sobre a lei. Bom, no tocante ao teletrabalho e ao trabalho intermitente, isso é novidade porque são dois institutos que não estavam regulamentados e foram regulamentados agora pela reforma. A reforma trata um capítulo específico sobre o teletrabalho, outro específico sobre o trabalho intermitente, indo às minúcias em cada um dos casos, mas permite que, no caso de uma negociação coletiva, o que está disposto na lei pode ser superado pelo que for colocado na negociação coletiva. Então, isso, de fato, é uma novidade. Porém, ainda não é na sociedade nossa, o teletrabalho não é tão, embora já exista, visível, mas ele não é tão expressivo, e o trabalho intermitente é uma criação legislativa que, na minha opinião, não vai vingar. A criação do trabalho intermitente tentar inventar alguma coisa que, na minha opinião, assim como os advogados mais antigos vão lembrar lá, no final dos anos 90, foi criado o sistema de regime a tempo parcial, que é um sistema parecido com o trabalho intermitente. A diferença é que no regime a tempo parcial, o trabalhador vai trabalhar uma jornada, era limitada a 25 horas semanais, distribuídas ao longo da semana, e esse trabalhador, consequentemente, vai receber um salário proporcional à jornada que ele trabalha. Bom, eu sou juiz há 16 anos. Nunca, em nenhum processo, até hoje, eu peguei um caso de discussão sobre trabalho a tempo parcial. E mais de 15 mil processos que já passou pela minha mão nesse período. Então, nenhum. Então, por isso que eu acho que o trabalho intermitente é outra coisa que não vai colar. Por quê? Porque o trabalhador fica na dependência do empregado, porque o trabalho, essa criação é o seguinte, eu vou falar rapidamente porque, para fazer para entender o conjunto. O trabalho intermitente é aquele onde as duas partes ajustam, mas o trabalhador vai receber por hora trabalhada, quando o empregador precisar dele. Quando o empregador precisar, eu te chamo. Mas o empregado vai se quiser. Então, eu pergunto, qual é o empregador que vai querer ter um empregado que, quando ele precisar, o cara pode dizer, não, mas agora eu achei outro serviço. Eu estou trabalhando para outro, porque ele pode ter vários contratos simultâneos de trabalho a tempo parcial, de trabalho intermitente, e aí, naquele determinado dia que o empregador precisa, ele não pode. E outra, e vocês acham que o empregado vai ficar esperando ser chamado, sendo que, enquanto ele não está trabalhando, ele não está recebendo. Ele vai atrás de outro emprego, com certeza. Então, na minha opinião, outra coisa que não vai vingar. Agora, no tocante ao regime de sobreaviso, aí não há novidade nenhuma, porque
O regime de sobreaviso, na verdade, na CLT, ele é só tratado especificamente para os ferroviários. Está lá no artigo 244 da CLT, parágrafo 2º, segundo ou terceiro, que fala que o trabalhador de ferrovia que ficar em casa aguardando o chamado para o seu serviço, ele receberá 1/3 do valor da hora do tempo que ele está. Ele está em casa aguardando. Tá, esse é o regime de sobreaviso. Aí, analogicamente, passou-se a aplicar o regime de sobreaviso para outras categorias. E, ao longo dos anos, isso se disseminou. Hoje, o sobreaviso é um regime relativamente bastante de grande ocorrência, porém, ou se segue a CLT, ou, muitas vezes, está previsto em acordo de convenção coletiva. Então, várias vezes ocorreu isso, de eu pegar um processo, estar discutindo, o empregado vem pedindo com base na CLT, a empresa vem junto a um acordo coletivo que está regulamentado o regime de sobreaviso, com o valor da hora diferente do que está na lei, com o tempo de disposição, a escala de plantão. Então, é uma coisa que já existia, já havia previsão em acordos e convenção coletiva, não houve novidade nenhuma. Inciso 9. Remuneração por produtividade e desempenho. Também não é novidade. Por quê? É cheio de acordo ou convenção coletiva que estabelecem remuneração por produtividade para os trabalhadores. Convenção coletiva de vendedores que fixam qual o percentual da comissão, determinadas empresas que trabalham por peça, por exemplo, está no acordo coletivo qual o valor de cada peça, em cada setor. No setor X a peça vai custar tanto, no outro uma peça mais elaborada vai ser tanto. Isso já é muito comum, essa regulamentação. Além do mais, não existe a remuneração por produtividade e desempenho, não tem previsão na lei. Então, é só na convenção e no acordo coletivo que ela pode ser regulamentada. Então, aqui não tem nem o que falar do acordado prevalecer sobre o legislado, porque não tem legislado e já existiu o acordado antes. Inciso 10. Modalidade de registro de jornada. Aqui é uma novidade. Por quê? O artigo 74 da CLT diz que empresas com até 10 funcionários são dispensados do registro de jornada. Acima de 10 empregados, a empresa é obrigada a ter um controle escrito de jornada. E aí as portarias do Ministério do Trabalho estipulam quais as formas do registro. Aí, conforme o tamanho da empresa, são vários requisitos lá. Um deles é o sistema de registro de ponto eletrônico com emissão do canhoto lá que comprova. E aí as empresas foram obrigadas a adotar esse sistema de registro. Então, aqui é uma novidade. Numa convenção coletiva, as partes podem suprimir esse ponto eletrônico, pode estabelecer outra forma de controle, pode estabelecer uma forma de controle por... essa semana eu fiz uma audiência onde o registro da jornada do indivíduo era feito por um aplicativo de celular. Aí, foi a primeira vez que eu vi especificamente isso, o indivíduo fazia trabalho externo, e aí, como que registra a jornada? Não, quando eu saio de casa, eu ligo o celular, eu faço o registro no celular. E quando volto? Daí eu perguntei, mas e se você quiser ficar em casa? Ele falou, não, porque daí está instalado um GPS no carro, e daí se eu não tiver com o GPS andando, daí o registro não faz, ou seja, tem que fazer concomitante. Então, é um exemplo de modernidades que nós temos aí em relação à questão do registro de jornada. Então, agora, mediante acordo ou convenção coletiva, é possível estabelecer uma nova modalidade, uma modalidade diferente de registro de jornada daquela prevista nas portarias do Ministério do Trabalho. Inciso 11, troca do dia de feriado. Não tem novidade nenhuma. Eu lembro lá de 2003, quando eu vim em Cascavel, pegava as convenções coletivas do comércio, trocava, na época, o feriado, o dia do município de Cascavel era dia 14 de dezembro, que é o dia de maior movimento, quer dizer, é o mês de maior movimento do comércio. O que era feito? Pegava o dia 14 de dezembro, os comerciais trabalhavam e tiravam, geralmente era no carnaval que era feita a compensação. Então, veja bem, estamos falando de uma coisa antiga, uma coisa corriqueira, muito comum, por sinal,
Depende, óbvio, cada ramo da atividade, mas muito comum. Então, a prevalência da norma coletiva sobre a lei já era antes da reforma. Então, o inciso 12. Aqui, já com a reforma, porque o interessante é assim, a reforma foi aprovada dia 13 de julho, foi promulgada dia 13 de julho de 2017. Para entrar em vigor, 120 dias após, que dava o dia 11 de novembro. Então, dia 11 de novembro entrou em vigor. Quando foi no dia 14 de novembro, ou seja, apenas 3 dias depois, a reforma foi reformada. Veio a medida provisória 808 e reformou. Trouxe uma série de mudanças. Entre elas, está aqui no inciso 12, que permite o enquadramento do grau de insalubridade por acordo coletivo ou convenção coletiva, e, da mesma forma, permite a prorrogação da jornada de trabalho em ambiente insalubre por convenção ou acordo coletivo. Isso é novidade por quê? Porque antes, apenas com ato do Ministério do Trabalho, apenas o Ministério do Trabalho tinha o poder para fazer o enquadramento da insalubridade, é a portaria 3.214 de 1978, que tem os anexos, tem as NRs, e cada NR tem os seus anexos, e lá estabelece todas as possibilidades de insalubridade. Agora, é possível, através de convenção coletiva ou acordo coletivo, estabelecer qual é o grau de insalubridade em determinada atividade, se existe ou não se existe insalubridade ali. E, da mesma forma, até então, somente por ato do Ministério do Trabalho, uma portaria, uma resolução, era permitido a empresa exigir trabalho extraordinário em local insalubre. Agora, permite-se que seja feita uma negociação coletiva para que o trabalhador trabalhe no ambiente insalubre. Porém, na prática, falando bem sinceramente, tirando o enquadramento do grau de insalubridade, é uma coisa diferente. Mas essa questão da prorrogação de jornada no ambiente insalubre, isso aí, na prática, não tem efeito nenhum. Nenhum. Por quê? Ele só teria o efeito de a empresa violou a norma, então ela estaria passível de uma multa. Só que o Ministério do Trabalho não tem fiscal para fiscalizar as empresas sobre isso. Então, essa multa nunca é aplicada. Segundo, e o trabalhador que trabalhar no ambiente insalubre, o que ele faz? Ele entra com uma ação depois e cobra suas horas se ele não recebeu. Simples assim. Ou seja, já julguei centenas e centenas de casos onde, reconhecida a insalubridade, o indivíduo recebia a insalubridade e ele prestava horas extras e ou recebia parcialmente as horas extras, sem estar um ato do Ministério do Trabalho autorizando aquela prorrogação de jornada. Então, é inócuo, na minha opinião, isso aqui. O sindicato vai lá e diz, é permitido. Ou se disser que não é permitido, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, o enquadramento do grau de insalubridade, sim. Aí é diferente. Que aí o sindicato pode negociar com a empresa nesse setor eu não quero que tenha insalubridade. Ou está enquadrada como 20%, eu quero que seja como 10%. Ou o sindicato vem e impõe o contrário. Não, tem que ser um grau maior. Aí vai prevalecer a negociação coletiva. O inciso 13 foi revogado pela medida provisória, e aí o inciso 14, ele fala de prêmios de incentivo. Também não é novidade nenhuma. Coisa corriqueira em convenção coletiva, ou acordo coletivo, é estabelecer o prêmio produção, prêmio de produtividade, é coisa muito comum, muito comum. Inclusive, estipulam a natureza, se é a natureza salarial ou não é a natureza indenizatória. Na maior parte, estipula que é prêmio e é a natureza indenizatória, porque daí não incide sobre, não dá reflexos em férias, 13º, fundo de garantia, e é comum, coisa corriqueira do dia a dia. Então, não há novidade nenhuma em dizer que o estabelecimento de prêmios de incentivo ao trabalhador pode ser feito por negociação coletiva. O inciso 15 fala da participação dos lucros em resultados. E só lembrando do que nós estamos falando das possibilidades onde o acordado com o sindicato prevalece sobre a lei. No caso de participação dos lucros, a lei exige que para existir a participação no lucro tem que haver negociação coletiva.
Está lá, a lei lá de 2000, a lei 10.101 estipula expressamente no seu artigo 2º, inciso 2, que ou ela é formada por é negociada com uma comissão de empregados ou com o sindicato. E a lei mesmo não estabelece qual vai ser a participação no lucro, qual vai ser o percentual, sobre qual é o lucro, se é sobre o resultado, se é sobre o lucro líquido. A lei não fala nada disso. É sempre o acordo coletivo que estipula. Então, mais um caso onde a lei não traz novidade nenhuma. Por quê? Onde nós já tínhamos uma situação do que era previsto na norma coletiva prevalecia sobre a lei, até porque a lei ela é genérica e não diz as possibilidades de quando vai haver a questão da participação nos lucros. O artigo 611-A. Tudo isso que falei são os incisos do artigo 611. Aí, no parágrafo 3º desse artigo, diz que é possível a redução de salário mediante a negociação coletiva. Não tem novidade nenhuma disso. Em 1988, quando surgiu a Constituição, lá no artigo 7º, inciso 6, está expresso: é direito do trabalhador a irredutibilidade de salário, salvo negociação coletiva. Tá? Quer dizer, a coisa mais sagrada de qualquer trabalhador é o quê? É o salário dele. E desde 1988, era permitido haver uma redução de salário. Além disso, quando foi a Lei Complementar número 103 de 2000, ela estabeleceu, criou o piso estadual. A possibilidade dos estados, por lei estadual, instituírem o piso estadual. No caso do artigo 1º da lei, diz assim: o piso salarial prevalecerá, exceto sobre os pisos previstos na convenção e acordo coletivo. E aí houve durante muito tempo uma discussão na jurisprudência, depois se consolidou, hoje é assente na jurisprudência trabalhista de que, independente do valor ser maior bom, se for maior, prevalece, obviamente, o princípio da norma mais favorável. Mas se o valor previsto no piso estadual é maior do que o previsto na convenção coletiva, prevalece o da convenção coletiva. Não sei hoje, porque faz anos que eu não atuo em Cascavel, mas durante muitos anos, a Convenção Coletiva dos Trabalhadores Rurais de Cascavel trazia um piso salarial inferior ao piso estadual. Hoje, como eu disse, hoje eu não sei. E era aplicado qual piso? O piso da Convenção Coletiva. Aí, os trabalhadores entravam com ação pedindo a diferença salarial, dizendo: olha, eu recebi abaixo do piso estadual. A empresa, o empregador, vinha, juntava a convenção coletiva, onde estava estipulado o piso inferior, e qual prevalecia? O piso da convenção coletiva. Entende? Isso foi assim, muitas e muitas situações. Então, nessa questão, a lei também não fala nada de novo. Nós estamos falando uma coisa de há 29 anos atrás, na Constituição já estava previsto. 17 anos atrás, lá em 2000, já estava previsto expressamente que o piso salarial, que é uma lei estadual, o previsto na convenção coletiva prevalece sobre ela. Antes disso ainda, a lei, na verdade, criou uma coisa que a lei não exigia. Até então era permitir, a Constituição só dizia isso. Permitida é direito do trabalhador a redutibilidade de salário, lá no artigo 7º, salvo negociação coletiva. Não falava nada mais e não tinha nenhuma lei regulamentando isso. Agora, a lei da reforma, ela vem e diz o seguinte: olha, para haver a redução do salário, é necessário que haja redução da jornada e, mais do que isso, que seja estabelecido a estabilidade do empregado durante o período de vigência, ou seja, criou uma obrigação acessória, uma obrigação adicional que não existia antes. Tá expresso ali no parágrafo seguinte do artigo 611, que diz, o parágrafo 4º, que fala que, quando houver redução salarial, tem que haver redução da jornada, e mais que isso, tem que haver a criação de uma estabilidade durante esse período. Ou seja, novidade nenhuma. Por outro lado, falamos do artigo
38 situações, 38 direitos que não podem ser reduzidos nem suprimidos por negociação coletiva. Mais do que isso, diz que é ilícito a supressão ou a redução dos direitos. Eu não vou falar porque daí o rol é bem extensivo. Esses direitos estão previstos onde? 28 deles estão previstos nos artigos 7º, 8º e 9º da Constituição. 9 estão previstos na CLT, na Regulamentação sobre o Trabalho da Mulher. E o último, o último dos direitos é relativo a tributos, quer dizer, não se pode reduzir tributos por negociação coletiva. Não diz qual tributo, ou seja, então, no sentido genérico, qualquer tributo não pode ser reduzido por negociação coletiva. Então, veja bem, 38. Quantos que a lei mencionou que podia haver a prevalência do acordado sobre o legislado? 15. 15 com 38 são 53. Tá. Então, dos 53 direitos que a lei fala expressamente, 38 não pode, falar uma palavra lá da década de 90, que o ministro do Trabalho falou, são imexíveis. Ou seja, não podem ser suprimidos nem reduzidos. Mais do que isso, é ato ilícito, está expresso no artigo. Constitui ato ilícito a supressão, a redução ou a supressão dos seguintes direitos, e de elenco os 38 direitos. E sobrou um rol taxativo de 15 que o acordado prevalece sobre o legislado. Porém, dos 15, 10 já era permitido antes. Então, qual a novidade da lei? 5. 5 situações que o legislado ele vai ter a prevalência do acordado sobre ele. Que é a redução do intervalo, o plano de cargos e salários, o teletrabalho e o trabalho intermitente, a forma de registro de jornada e o grau de insalubridade. Tirando o grau de insalubridade, que esse eu acho que, de fato, é preocupante, até porque o grau de insalubridade ele tem relação direta com a saúde do trabalhador. Mais do que isso, ele garante a aposentadoria especial para o trabalhador que trabalha em ambiente insalubre. Então, esse eu acho que, efetivamente, é uma supressão de direito. Os demais são perfumaria, certo? Mera perfumaria. Você estabelecer se o controle de jornada vai ser por um aplicativo de celular, vai ser por um cartão ponto eletrônico, vai ser por um clique no computador, isso é irrelevante. Até porque, se a empresa não faz o controle escrito de jornada, vai ter problema depois na ação trabalhista, que vai ficar na mão de testemunha, e as testemunhas daí, geralmente, o juiz pega sempre a média do que as testemunhas falam, que na média sempre dá mais do que o cara trabalhou. Tá. Mas é verdade. O cara chega, a testemunha do reclamado chega e diz, não, você todo dia às 6 horas. A do reclamante, todo dia você às 8 horas. Eu sou muito prático. O que eu faço? Olha, são contraditórios. Eu uso uma média, 19 horas. Agora, a gente sabe que nas empresas, o cara não fica todos os dias até as 19. Tem dia que ele fica até as 18h30, tem outro dia que ele vai ficar até 15 para as 18h45, 19. Às vezes, sim, às vezes até ficou, mas na média, não fica. Então, a empresa que faça um controle decente, um controle correto da jornada, que ela não vai ter problema. Bom, então, efetivamente, de todo esse alarde, eu diria, a questão da insalubridade, efetivamente, é uma supressão de um direito, não necessariamente já posta, porque ela, obviamente, vai depender da força do sindicato na negociação coletiva. Então, para concluir, o discurso de que agora haverá liberdade nos ajustes coletivos, na minha opinião, e diante do que eu acabei de mostrar para vocês, é mera propaganda. Mais que isso, conversa para boi dormir. Tá? Falaram um monte, mas efetivamente não temos nada de novo. Tá? De todo o rol de direitos, nós vamos elencar aqui 5 que são novidade, que pode, dos 5, vamos dizer que tem um que realmente é importante. Então, acho que fizeram um alarde muito grande. Porque essa mudança é muito insignificante para o conjunto do direito do trabalho. Então, em síntese é isso. O que eu tinha para falar para vocês é para dizer, só fazendo um adendo final, que me desculpem os defensores da reforma e que me perdoem
os contrários à reforma. Na minha opinião, pouquíssima coisa mudou. Ou seja, foi feito um alarde, foi feito um rebuliço, foi feito um auê, mas na prática do dia a dia, no direito do trabalho, mudou-se mínima coisa. Suprimiu um ou outro direito, suprimiu as horas em itinere, suprimiu, que mais? O artigo 384 da CLT, o intervalo da mulher. E, então, em síntese, não vamos com a reforma criar os 13 milhões de empregos que o Temer prometeu que seriam criados. Por outro lado, como eu já disse mais de uma vez, a reforma também não está revogando a Lei Áurea. É isso.